Oi gente, tudo bem? Continuando assim, eu resolvi que eu vou juntar todos os meus livros de história para ficar mais fácil de encontrar em uma prateleira só. Então eu vou mostrar para vocês hoje uns livros que eu pretendo colocar nesse espaço aqui e que estavam em outros lugares, tá? Começando por esse daqui, que é o História da Civilização, do Sérgio Buarque de Holanda. É um livro assim bem bom até, mas ele é bem desatualizado. Eu fiz um trabalho na faculdade comparando esse a um novo livro didático, no caso. Identidade e Diferença, que também é um livro teórico a respeito da formação da identidade, qual que seria a relação entre identidade e diferença e como ela está agregada uma na outra, esses dois conceitos no caso. A História Repensada, que é a história como disciplina. Ele é um livro bem interessante assim, apesar de ser bem difícil. Um livro teórico, pensando a história como uma teoria, como uma forma de desenvolver o pensamento crítico. A Formação das Almas, né, que é o imaginário da República Brasileira. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, principalmente essa geração mais nova que não entende o porquê do sinal de patriotismo, de porquê que a gente tem que gostar do lugar que a gente veio, porquê que é importante pensar em quem vai votar, quais são as perspectivas de relação, assim. É um livro muito bom mesmo. O que é positivismo, que é daquela coleção Primeiros Passos. Eu tenho vários desses, a gente vai encontrar eles ao longo desse tour aí. What Linguae is Esta, que é o uso do inglês dentro da história, com neologismos, e por que é importante a gente aprender uma segunda língua no caso. Porque assim, caso vocês não saibam, a história ela se utiliza muito mais do espanhol do que do inglês. Nós temos poucos livros de historiografia inglesa, e aí eu não estou me referindo só à americana, a gringa no caso, mas também a historiografia inglesa da Inglaterra. Ficou meio redundante falar assim, mas o que eu quero dizer é que a gente tem poucos trabalhos de língua inglesa traduzidos para o português. A grande maioria é de espanhol e de francês, sendo que as traduções de espanhol são as melhores, tanto é que tu tem a oportunidade de a maioria ler no original, no caso, mas as traduções de francês nem tanto. Uma introdução aos Templários. Esse aqui é um livro bem introdutório, assim. Quem estiver procurando uma leitura rápida, fácil, pode investir nesse daqui. Eu paguei nele R$5 no sebo, mas eu acredito que ele tenha em PDF. Como ele é da Traço, ele não é um livro muito difícil. Outro livro teórico, mas muito bom, que é o Metodologia do Trabalho Científico. Esse aqui ele mostra passo a passo o que deve conter o teu trabalho científico, com esquemas, formas de estudar, formas de desenvolver o teu trabalho, diretrizes. É bem legal assim. A parte de... Como essa daqui é a 9ª edição, né? A parte de referência bibliográfica, ela tá toda errada. A gente não faz mais referência nesse jeito a livros. Mas como fazer artigo e como fazer uma monografia são 2 capítulos desse livro, assim, que quem tá estudando, eu recomendo que leia. Pode pegar um xerox, inclusive, ou procurar na faculdade. Ele deve ser um livro de fácil achado, porque pelo que eu vi, ele tá na 32ª, 33ª edição já. Outro livro só de artigos sobre história e o poder da história, que é o Populismo e Sua História, o Debate e a Crítica, do Jorge Ferreira.
Aqui a gente tem essa série de historiadores / antropólogos que falam sobre a população, a sociedade e a história. Inclusive um pouco sobre ditadura militar, um pouco sobre população, por que a gente deve criticar a forma de governo, a sociedade. É um livro bem legal, assim. Sem textos de história antigas, outra historiografia, no caso, fonte, né? A tradução desse livro aqui ela é meio ruim, então devemos tomar um cuidadinho ao ler, mas assim, muito legal para quem gosta. Aquela coleçãozinha que teve, o Fique por Dentro, eu comprei a de História Geral. Tem, se eu não me engano, de História do Brasil. Ela é muito legal para quem quer fazer Enem e tá procurando uma forma de estudar barata e de fácil acesso. Fronteiras e Etnicidade no Mundo Antigo. Eu comprei esse livro aqui antes de entrar na faculdade porque ele é o anal do Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos do ano de 2003, só que ele só foi publicado em 2005. Ele é bem legal, assim, eu encontrei ele num sebo, inclusive. Eu li, se eu não me engano, 2 ou 3 artigos só daqui, não li todos. Uma Breve História do Brasil, da Priori. Quem procura um livro rápido, fácil, gostoso de ser lido sobre história do Brasil, pode investir assim de olhos fechados nesse daqui, porque ele é bem gostosinho, ele parece uma literatura, ele não parece um livro de história. E outra coisa, né, ele é método científico, método comprovado, a bibliografia dele é muito boa. E assim, eu recomendo bastante para quem gosta, no caso. Um dicionário de conceitos históricos, que foi o livro que eu mais usei na faculdade para todos os trabalhos assim que eu fiz, eu tenho um embasamento teórico, porque eu não sei se eu contei, mas eu sou bacharel em história, eu não sou licenciada, então eles sempre procuravam fazer com que em todas as disciplinas a gente exercesse o historiador como uma formação teórica. E então eles sempre bateram muito nessa tecla. E esse livro aqui ele auxilia muito, porque eles são só conceitos teóricos, de palavras-chave que tu pode utilizar durante o trabalho para ter um melhor desenvolvimento com base na teoria. É isso, gente. Eu espero que vocês estejam gostando. Um beijo grande e até o próximo.